Nova Manhã. Entrevista do dia. É hora da coluna Economia Papo Reto. E quem fala com a gente é o economista e professor Euclides Teixeira Neto, que vem nas últimas semanas falando de investimentos, mas com a guerra entre Rússia e Ucrânia, deu uma pausa e vem falando aí dos reflexos, do impacto disso na economia. Por exemplo, o dólar está caindo. O que isso tem a ver com a guerra? Euclides Teixeira Neto, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jonatas. Aí sim. Bom dia, Rodrigo Treco. Pãozinho de queijo de quarta-feira seria bom, porque é o dia que eu venho, né? Bom, vamos lá. O problema é em relação à Ucrânia e ao dólar, né? Bom, a gente tem visto que o dólar tem caído bastante, né? Na economia nós chamamos de apreciação da taxa cambial. Quando ocorre a apreciação da taxa cambial, significa que a moeda do país, no caso o Brasil, está valorizando frente à moeda estrangeira. No caso, está havendo uma apreciação da taxa cambial no Brasil. A moeda brasileira está ficando mais valorizada. Por que isso está ocorrendo nas últimas semanas, né? Claro, devido à guerra e devido também à saída do fluxo de investimentos para a Rússia e vindo para outros mercados mais atrativos que não estão em guerra, no caso do Brasil. Outro ponto importante também é que o Brasil tem uma previsão de aumento da taxa Selic. O aumento da taxa Selic, a previsão para o aumento da taxa Selic faz com que empresas e investidores internacionais também venham para o Brasil. Então eles vão trazer os seus recursos de lá. E essa entrada de fluxo de dólar faz com que a moeda brasileira fique cada vez mais apreciada. E também tem um outro item, que é a valorização das commodities brasileiras, né? Não, o petróleo também é uma commodity brasileira. A soja, o açúcar, esses daí também estão valorizando bastante. Então a valorização deles faz com que investidores procurem compras de contratos de soja, de vários outros commodities no Brasil, e isso daí traz moedas estrangeiras para cá. A economia, nesse aspecto, Neto, ela funciona como uma gangorra. Deixe-me explicar melhor e você me diz se eu estou certo ou errado. Tem gente que ganha, tem gente que perde. Quando o dólar fica valorizado, quem exporta dá risada à toa porque recebe em dólar. Quem importa chora, porque sofre para pagar mais alto. Então, por exemplo, se nós temos aqui na região indústrias e empresas de forma geral que exportam, seja carne ou sejam calçados, esses empresários acham muito bom que o dólar suba. No entanto, quando o dólar cai, para eles não é tão vantajoso, mas para quem compra de fora, sim. É isso? Então, de uma forma geral, seria isso, mas a gente tem que ver que grande parte dos produtos brasileiros também, principalmente na área de indústria, depende uma parte dele de importação. Então você precisa importar. Então, quando há uma depreciação da taxa cambial, ou seja, a gente precisa de mais reais para poder comprar um dólar, favorece o exportador. Claro, porque ele vai exportar $1.000, se a cotação tiver 2 por 1, vai receber R$2.000. Se tiver R$3 o dólar, vai receber R$3.000. Só que também a gente precisa importar outros produtos. E essa mesma depreciação também não favorece, de uma forma geral, o sistema exportador brasileiro. Então, às vezes a gente tem essa visão de que uma desvalorização da moeda nacional favorece 100% o exportador. Pode favorecer, só que, de uma forma geral, encarece também os custos de produção local. Então, não que fique na mesma, mas uma boa parte da lucratividade ela é desfeita devido ao custo de importar outros componentes e também ao custo do aumento dos produtos que são necessários para a produção interna, né? Então, vamos supor, fertilizantes. A gente até importar fertilizante. Então, se há uma depreciação da taxa cambial, é bom para o exportador. Só que, ao mesmo tempo, se você tem que importar fertilizante, fica mais caro adquirir lá fora, né? Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar. Toda vez que tem uma crise global, como no caso agora que tem uma guerra, de forma geral, os investidores eles procuram algo que seja seguro, como, por exemplo, o ouro. O dólar sempre me pareceu que também é uma espécie de âncora mundial. Alguma coisa está dando errado, vamos comprar dólar. Agora, então, não é o momento de comprar dólar ou ainda é?
Ó, seria um momento para comprar dólar agora para quem pretende viajar, quem pretende passear, quem pretende ir para fora. É o momento, porque o dólar caiu. O dólar não vai ficar nesse nível durante algumas semanas, praticamente. Vai ficar algo durante algumas semanas. Depois desse tempo, é quase certeza que o dólar ele vai subir, porque os outros países eles vão seguir a mesma ótica que o Brasil está fazendo agora, que é o aumento da taxa Selic. Isso que está trazendo. E outra coisa, o aumento do preço das commodities, isso daí que está influenciando também na entrada de moeda estrangeira. Então, seria um momento interessante para as pessoas comprarem o dólar para quem está pensando em viajar. Agora, como investimento, que são coisas realmente a longo prazo, né, talvez teriam investimentos mais interessantes aí no mercado, somente na B3. Tipo o quê? A B3, né, você pode ir lá comprar as ações de algumas empresas, a gente sabe que algumas empresas vão dar uns dividendos interessantes esse ano. Existe a previsão de aumento do PIB do Brasil, de aumento da produção, então esse momento aí é bem interessante para a aquisição de ativos na Bolsa de Valores. Né? Perfeito. Neto, o tempo está acabando nosso hoje. Rapaz, mas está passando muito rapidamente hoje. Né? Os assuntos são tão bons que te aguardamos aqui semana que vem, então. Sim, sim. Tá bom? Para ensinar um pouco de economia. E, se der tempo, a também fazermos cerveja e, quem sabe, gasolina. Tá boa bom? ideia. Não é? Fazer gasolina é uma boa. Tá certo, então. Bom trabalho, bom dia. Bom dia, bom trabalho para vocês.